Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal, a mais um vídeo. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema um pouquinho polêmico, né? E eu já vou explicar por quê, que é sobre linhas de tendência, é algo que eu já utilizei, então eu tenho uma certa propriedade para poder falar sobre. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Ativa o sino de notificação e se você gostar desse conteúdo, indica também para o seu amigo, tá? O que acontece, pessoal? Esse vídeo eu vou abordar e expor a minha experiência, tá, até hoje, utilizando, e os meus pontos, né? Eu vou pontuar algumas coisas, porque eu acho que a linha de tendência, ela vai te atrapalhar e não vai te ajudar, tá? Bom, como eu disse para vocês, eu utilizei linhas de tendência, tá? Principalmente quando eu vim para B3 aqui. Eu utilizei por um período grande, assim, vamos se dizer. E nesse tempo eu percebi algumas coisas, tá? E é isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? Eu usava muito antigamente. E baseado no vídeo anterior, pessoal, que eu trouxe para vocês, né? Sobre objetividade, clareza, né? Nas tomadas de posição. Esse foi um dos motivos maiores, tá? Por eu ter abortado da minha leitura as linhas de tendência, tá? Porque o que acontece, pessoal? Quando falamos, né, sobre linhas de tendência, canais, muitas vezes temos leituras e temos padrões de traçamento diversos, tá? Pode ter pessoas que vai marcar em alguma região do pavio e depois vai misturar com o corpo, vai pegar as regiões que o preço mais tocou. Pode ter pessoas que vai marcar somente pavis. Pode ter pessoas que vão marcar somente corpo, tá? E isso por si só já traz, né, um grande dilema, assim, e uma grande confusão. Sobre canais também. Às vezes o mercado ele tá num padrão altista, tá? Ele tá, por exemplo, subindo, e aí tem pessoa que, por exemplo, enxerga um canal sendo formado aqui. Ah, ele tá num canal. E aí já tem pessoas enxergando um canal mais amplo. Pô, o mercado tá dentro desse canal. E às vezes já tem uma outra pessoa, por exemplo, enxergando, vou dar um exemplo, tá? Uma pequeno canal aqui de queda, o mercado fazendo um movimento baixista. E aí a coisa começa a ficar meio bagunçada, né? O principal fator da linha de tendência que eu vou começar falando é sobre essa dificuldade de uma exatidão, tá, no traçamento. Primeiro ponto, tá? Porque eu via muito isso na prática, antigamente. Porque dependendo, pessoal, se você muda essa linha de tendência um pouquinho, ela já muda completamente a sua leitura, tá? Por que eu digo isso? Exemplo, eu estou com uma linha de tendência nessa região marcando desse topo aqui, o mercado vem respeitando. A partir do momento, por exemplo, que o mercado rompe essa linha, o que é ensinado por aí, que daqui a pouco eu vou falar, né? Rompeu a linha de tendência, o mercado pode estar invertendo o movimento, a gente já fica de olho, né? O pessoal, na verdade, porque eu não opero dessa forma, já fica de olho num pivô de alta, por exemplo. Mas aí, pessoal, se a gente dá uma ajustada um pouquinho mais para pegar o topo aqui, essa leitura já muda. Opa, já não tem mais possibilidade de pivô. Já vou continuar pensando em venda. Então, acaba que a pessoa mesmo, ali no meio das suas operações, ela começa a se confundir nas suas próprias ferramentas. E, cara, isso é inadmissível para um trader. Você se confundir com as suas próprias ferramentas. Você não sabe aonde você coloca. Se eu vou colocar aqui, se eu vou colocar aqui, se ele rompeu, se não rompeu. Primeiro ponto. Outro ponto muito importante que eu via lá na prática, porque eu também, quando eu aprendi análise técnica, é ensinado sim por aí que quando o mercado rompe uma linha de tendência, tá, há grandes chances de um movimento de reversão. O mercado ele pode vir aqui e fazer um movimento de alta. E isso cria uma expectativa muito errática na cabeça das pessoas, de que o preço rompendo uma linha de tendência, ele vai fazer pullback nela e vai virar um movimento, por exemplo. Isso, pessoal, é totalmente variável, tá? Nós jamais poderíamos usar isso como um padrão exato, tá? O que acontece muitas vezes, e aí quem me acompanha aqui no canal já sabe isso bastante. Eu uso uma forma muito simples e direta para avaliar a força de uma tendência, tá? Então, por exemplo, nós temos esse movimento baixista aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos imaginar que o mercado ele está querendo romper essa linha de tendência aqui. Nós sabemos, eu falo bastante isso na mentoria, que, por exemplo, até os 50% do dia,
Esse dia aqui ele é extremamente vendedor. Não é um simples rompimento de uma linha de tendência que vai virar o mercado. Tá? Ah, rompeu uma linha de tendência que o mercado vai subir. Não. Primeiro, que o preço ele pode simplesmente fazer uma correção até os 50% do dia e depois voltar e voltar fortíssimo o movimento de queda. Tá? Primeiro ponto a ser abordado. Segunda coisa, não vejo lógica, por exemplo, ao comprar porque ele rompeu uma linha de tendência, está fazendo pullback aqui, ele vai fazer um movimento de alta. Por quê? Porque eu vejo que é extremamente subjetivo. Você está marcando aqui, mas pode ter outra pessoa que está com uma outra passando por aqui e está esperando o preço aqui para poder vender. Pode ter uma outra que estava traçando aqui, assim que o preço rompeu, ela já buscou compra. Entende? Então acaba que isso fica meio que bagunçado. E lá atrás eu fui percebendo que às vezes, por utilizar as linhas de tendência, eu deixava de entrar em alguma operação que dentro do contexto tinha trade, mas por conta que eu tinha a linha de tendência ali, eu pensava, não vou entrar porque o mercado pode testar essa linha aqui e voltar a cair ou voltar a subir. E depois que o movimento passava, eu via que o mercado ele ia embora, realmente seguia, né, aquele movimento que eu imaginei que ele poderia fazer. E aí eu comecei a ver que o preço, pessoal, ele é muito mais movido, na verdade ele é 100% movido por contexto do que qualquer outra coisa, tá? Independente se você tem, eu já falei, né, se você tem uma média móvel, se você tem um oscilador de tendência, se você tem, sei lá, um OBV, um estocástico, independente de tudo. O contexto do preço ele é muito mais importante, os movimentos que ele está fazendo, as pernas que ele está formando, né? E eu trago esse vídeo aqui para vocês, pessoal, porque eu já utilizei bastante linhas de tendência, né? Mas é o que eu falo, nós nunca seremos assim, eu costumo falar que ninguém é perfeito demais que não pode mudar nem melhorar. Né? Eu poderia muito bem ficar o resto da vida defendendo aquilo que eu já fiz lá atrás. Não, eu já utilizei, então é ótimo, pode utilizar. Porque com o tempo a gente, dependendo, vai adquirindo bagagens, vai adquirindo experiência, maturidade e vai vendo algumas coisas que dão certo e outras que nem tanto. Isso eu estou falando, pessoal, para mim, tá? Dentro da minha abordagem, dentro da minha leitura. Porque eu sei que na prática pode surgir bastante, mas bastante subjetividade. É muito comum, principalmente quem participa desses grupos aí de WhatsApp, né, dos caras que operam, você vê, por exemplo, um estudo. O cara vai lá e manda um estudo. Aí no estudo dele, ele pega e está enxergando, um exemplo, tá? Que o mercado está fazendo aqui uma bandeira de um canal de alta, tá? E aí daqui a pouco o outro já manda um estudo de que o mercado está fazendo um canal de baixa aqui. E aí outro já manda um estudo que o mercado está fazendo um triângulo. E aí cada um, pessoal, tem uma leitura acerca daquilo que o mercado está fazendo. Ah, tá o triângulo aqui, rompeu o triângulo, venda. E aí depois que a imagem, né, que o preço fica formado, é muito facinho, né, dizer qual que era aquele padrão. Ah, isso aqui era um triângulo. Ah, aqui tinha uma linha de tendência, o mercado rompeu ela, fez pullback e foi embora. Só que eu estou passando para vocês aqui a realidade na prática. Na prática, na maioria das vezes, vai trazer muito mais subjetividade nos trades de vocês do que objetividade. Às vezes você está enxergando, por exemplo, a gente está avaliando aqui, eu estou vendo, isso acontecia muito comigo. Estou vendo que o mercado está fazendo teste de mínimo aqui, ele está rejeitando, ele está deixando gatilho. Aí às vezes o que acontecia? Às vezes eu tinha, sei lá, uma linha de tendência de baixa passando aqui, tá? E aí eu falava, caramba, não vou comprar aqui não. Tá em cima da linha de tendência, o mercado vai testar essa linha aqui e pode voltar a cair. E aí eu não entrava. E daqui a pouco eu vi um movimento, explodiu, foi embora. E aí eu deixei de entrar no trade pelo contexto para confiar, às vezes, né, numa linha de tendência que eu tracei de uma forma, mas outra pessoa provavelmente traçou de outra forma. E às vezes o outro traçou de uma forma totalmente diferente. Às vezes eu estou enxergando uma linha de tendência, um canal de alta aqui, outra pessoa já não enxerga isso. Outra pessoa fala, não, aqui não tem um canal de alta. Outra pessoa às vezes está enxergando um padrão, sei lá, existem diversos nomes aí, né? Uma flâmula, uma bandeira, isso, aquilo, e o outro já não enxerga nada disso. Não, eu não estou enxergando esse padrão aqui. Então, pessoal, isso vai mais atrapalhar vocês, né? Se isso acontece com vocês, tá mais atrapalhando do que ajudando. Talvez seja a hora de você remover, né, e ver como que funciona a sua leitura sem isso. E isso se estende também a indicadores, a outras coisas. Foi o que eu fiz lá atrás. Falei, vamos remover e vamos ver o que acontece.
vamos ver se melhora, se piora, vamos ver se o filtro das minhas operações, tipo assim, vão ficar piores, né? Eu vou tomar mais operações ruins ou se vai ficar melhor. E eu constatei na prática que ficou muito melhor. Porque eu não tinha mais uma coisa para poder se preocupar em não entrar numa operação, né? Ou mais uma coisa para se preocupar onde eu traçaria, se eu vou traçar no pavio, no corpo, nas regiões mais testadas, enfim. E aí eu vi que isso me ajudou absurdamente. E hoje, eu posso falar para vocês, precisa de forma nenhuma. De forma nenhuma a gente precisa de linhas de tendência. Ah, o fulano, o ciclano usa e dá certo. Beleza, perfeito. Então, se aquilo se encaixou na leitura dele, ótimo. Mas eu estou dizendo para vocês, na minha prática, na minha experiência assim no dia a dia, eu percebo que mais atrapalha do que vai ajudar a pessoa, tá? Então, faça uma autoanálise, né? Veja se tudo isso que você utiliza, porque tem gente que acha que quanto mais coisa ela colocar, mais certeira vai ser a análise dela. Faça uma autoanálise e veja realmente se tudo isso que você utiliza serve para te ajudar ou se serve mais para te atrapalhar. Você vai chegar numa resposta. Se você perceber que aquilo mais está te atrapalhando, faz um teste, tira e vê como que vai se comportar as suas operações, né? Dependendo, você vai ver que realmente faz sentido não trabalhar com aquilo, que foi o que aconteceu comigo, tá? Então é isso, pessoal. Vou finalizar por aqui o vídeo, tá? Deixe seu comentário, né? Se você gostou, né? Se isso aqui foi de acordo com aquilo que você pensava. Se não foi também, deixe nos comentários que eu também estou sempre lendo. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.